Boas, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Programando com André. Vamos continuar a nossa série do Inertia Core. Eh, E eu tenho aqui o código aberto e fiz previamente uma lista de algumas alterações que eu considero fundamentais fazer no nosso código. Em primeiro lugar, vamos olhar para esta tabela que eu fiz no Excalidraw. Eu separei em dois componentes, back-end e front. E vocês lembram-se que no nosso código tínhamos código de base de dados e essa macacada toda dentro do back-end? Pois bem, pessoal, eu acho que e é isso que estamos aqui a falar. E além disso, eu adicionei algumas coisas que eu considero alguns code smells, nomeadamente a questão de ser dependente do middleware do Inertia. Porquê, pessoal? Porque é assim, se vocês forem a ver aqui o código, eu vou-vos mostrar a parte que fala do user controller. Reparem que temos aqui coisas que se repetem, nomeadamente inércia.render, inércia.render, e ele aqui, reparem numa coisa, ele está-vos a retornar uma action result, certo? Está-vos a tornar uma action result. E reparem, vocês vão ter que fazer isto para para todas as rotas. E se, por exemplo, eu me esquecer do nome de alguma função? Imaginemos que eu apago, que eu me esqueço do nome, por exemplo, deste TSX. E vou ter que alterar e mudar novamente. Pessoal, não faz sentido. Por isso é que eu acho que devemos de tirar esta dependência do código. Outro problema que nós temos é a lógica de base de dados no controller. O que é que eu quero dizer com isto? Repositórios nunca estão no controller. Vocês nunca devem criar um repositório no controller. Vocês devem criar primeiro uma camada de serviço que vai tratar perdão, vai tratar dos vossos da vossa lógica de negócio e depois vocês associam o repositório a essa camada de serviço. E vocês aí na vossa camada de serviço, vocês lidam com os erros. Por isso, a vossa camada de serviço é que vai saber se as coisas estão bem ou se estão mal. É o que vai chamar os erros quando acontecer algum erro na base de dados ou nos serviços que vocês estão a chamar. Depois temos strings mágicas. Por exemplo, e se eu quiser colocar uma API de tradução? O que é que eu quero dizer com isto, pessoal? Imaginemos que que eu tenho aqui, ó, aqui no user controller, reparem que eu tenho aqui. Eu tenho user already exists, certo? E se eu não quiser user already exists, se eu quiser, por exemplo, noutra língua, por exemplo, em francês, em português, eu tenho que ter algo onde eu possa alterar isto. Portanto, estas strings aqui não devem aparecer, nomeadamente também estas strings que aparecem aqui nos renders. Porque isto aqui deveria de estar numa classe à parte. Ou não. Pode até ser numa classe, na mesma classe que vocês definem um middleware. Isso já é convosco, vocês é que sabem o que é melhor.
Pronto. É isto que eu quero primeiro reforçar e que é importante. Depois, lógica de negócio no repositório. Eu pus aqui pontos de interrogações porque eu vou fazer o seguinte. Bem, ora bem, o repositório está aqui. Reparem que eu verifico se o e-mail já existe. E porquê que eu digo lógica de negócio? Bem, como estamos a falar de listas, bem, isto pode até ser uma boa ideia. Vocês, por exemplo, e se eu quiser, por exemplo, saber e se a minha base de dados não tiver um index de único? Como é que eu lido com o sistema se a minha base de dados não tem um index? E se não tiver um index, como é que eu garanto a validade dos dados? A integridade dos dados? Porque eu não posso adicionar um user que tenha um e-mail, inválido, ou que tenha um e-mail de um utilizador que já existe. Portanto, eu tenho que arranjar uma forma de garantir que isto seja feito. Pronto. Não há problema, eu acho que não há problema nenhum termos esta lógica aqui na base de dados. E eu vou explicar porquê. Porque assim vocês só têm que chamar o Entity Framework, ou o ORM. Vocês só têm que verificar se o mail existe. Se existir, ele retorna false. Se não adiciona, retorna true. Porquê que eu digo isto, pessoal? Porque é assim. eh, eu posso não querer criar index na base de dados e posso garantir a integridade dos dados na própria aplicação. Mas isto é assim. Porque eu não posso garantir que a minha base de dados está a proteger esta condição. Portanto, acho que não está errado, acho que está bem. Portanto, eu não vou alterar esta parte, vai ser igual. A única coisa que eu vou alterar aqui é, em vez de ser uma classe estática, em vez de ser uma classe com métodos estáticos, ser uma classe concreta que define-me um contrato, uma interface, em que eu possa implementar este método e depois utilizá-lo em outros serviços. É isso que eu vou fazer, portanto, não há problema nenhum em fazermos isto. Depois, temos no front-end uma coisa. O front-end, sinceramente, não temos grande coisa que podemos refaturar, porque é assim, nós não temos. eh, Como é que eu hei de dizer? Nós não temos muita coisa implementada no front. A única coisa que temos é uns botões e uns inputs. Ok, mas vale a pena refaturar? Vale. Porque vocês, quando estão a desenvolver uma aplicação com UI UX, vocês têm de ter, têm de ter um padrão. Porque ter cores diferentes num botão e ter cores diferentes no outro faz sentido nenhum. Portanto, vocês têm que olhar para um conceito que é muito falado, que é o chamado Design System. Portanto, vocês têm que meter as coisas padronizadas. Se vocês usam toasts para erros, usam toasts para erros. Se usam um input verde, vocês usam um input verde. Se vocês usam um botão azul, vocês usam um botão azul. E em alguns casos, para algumas situações, por exemplo, erros é vermelho, sucesso é verde. Portanto, é isso que eu me refiro. Vocês têm que componentizar o vosso sistema. Vocês têm que componentizar o vosso front-end
O React permite fazer isso, portanto é muito fácil, não é difícil, por isso é apenas isto que vamos ter que alterar no nosso código. Pessoal, muito resumidamente, nós vamos falar do código desta refatoração que temos que fazer. Em primeiro lugar, eu quero falar do front. Vamos primeiro ao que é mais simples, que é o front. Bem, o front, basicamente, vocês vão mudar. Mudei aqui algumas coisas, nomeadamente na questão de receber, de receber, de criar, criei aqui uma função para manipular os erros. E que função é esta? É aqui no form. Basicamente, esta função estava escrita inline. E isto significa o quê? Que estava aqui acoplado. Eu assim, se amanhã quiser reutilizar esta função noutro lugar, posso fazê-lo, sem problemas nenhuns. E assim, se eu tiver, por exemplo, aqui dentro deste formulário outro formulário, eu posso simplesmente utilizar esta função novamente, sem problemas nenhuns. Por isso, esta questão da reutilização de código. Eh, em relação aos campos, eu criei aqui um componente chamado field. E este componente recebe o nome da etiqueta, o name que é a property que, que está no form, e depois tem aqui o set form, o type e o placeholder, que é para preencher os campos do input. Depois eu aqui eh, eu coloquei os nomes dos campos direitinhos e essa macacada toda, e então criei aqui um botão. E este botão recebe o quê? Ele recebe um tipo, recebe um texto, um disabled e um on-click. Este on-click pode ou não estar implementado. Portanto, eu abstraí ao máximo este botão. Por isso, isto é importante falar. Em relação aqui ao sucesso, não alterei nada, é igual. Agora, em relação ao back-end, ao C Sharp, eu fiz umas alterações. Bom, eu aqui no iUser Repository, eu coloquei um booleano, criei uma interface para abstrair este repositório, eu coloquei um bool add do user, mantive a implementação que disse que ia manter, só que eu criei agora aqui uma função chamada find by email, que me vai buscar o user pelo e-mail. E este é o primeiro ponto que eu quero afirmar. Isto é muito importante, portanto, isto ainda pode ser abstraído ainda mais, mas isto vamos fazer num próximo vídeo, porque aqui podemos ter outro tipo de abstração ainda mais interessante. Mas para já vamos manter como está assim. Eu aqui faço igual ao que fazia na classe estática, só uso a interface. Depois eu aqui criei um user service. E este user service recebe o quê? Um void register. E este register recebe o quê? Não recebe um user, mas sim um DTO. Porquê? Que é o resultado que vem do controller. Por isso, o DTO tem que estar aqui. Só que aqui no User Service eu passo a minha interface do repositório.
e adiciono repositório igual a repositório. Depois aqui faço um register user registration DTO. Faço a busca pelo e-mail. Se o user for diferente de null, eu devolvo o utilizador já existe. Esta função, o utilizador já existe. Eu vou ter aqui uma classe de errors. Vou ter aqui um ficheiro de errors. Eu aqui tenho uma classe chamada user_already_exists que vai buscar as mensagens de erro. Bem, pessoal, tenho aqui as mensagens de erro e eu aqui nestas mensagens de erro, o que é que eu faço? Eu escrevo a mensagem de erro que eu quero. Isto aqui é simular aquelas questões da tradução. Claro que isto está hard-coded, pode ser melhorado, pode ser mudado e é interessante. Isto pode ser interessante, por exemplo, aqui na nossa classe Error Message, termos um JSON, por exemplo. Por exemplo, podemos ter uma função que lê um ficheiro JSON com as traduções, por exemplo, a português-Portugal. Isto aqui é uma questão que podemos implementar depois. É fácil de o fazer. Nós podemos até fazer isso. Simplesmente recebemos um JSON, serializamos-lo e ao serializar, nós vamos preencher os campos conforme e depois mudamos a função. Nós depois podemos tratar disto e se eu amanhã tiver francês, português ou seja o que for, eu basicamente só altero a função e altero, leio o ficheiro de tradução e está feito. Nós podemos fazer isso. Ou então usar uma aplicação já existente. Mas isto é pensar no futuro de isto escalar. Ora bem, no controller, eu tenho aqui umas diferenças no controller. Bem, eu pensei o seguinte: aquilo que eu vos expliquei do Inertia Core, estar dependente do Inertia Core. Bom, pessoal, isto é importante porque e se eu amanhã eu quiser mudar o meu sistema para funcionar com APIs? Posso fazê-lo? Claro que posso. Se amanhã quiser fazer este controller uma API, posso fazê-lo. Porque eu recebo uma interface que abstrai as respostas da API. E eu não sei quem é que está a fazer a gestão das respostas. Só sei que alguém vai fazer isto. E quem? Quem é que vai fazer isto? Pois é, pessoal, é o Inertia Core. Aqui é que eu implemento o Inertia Core. O Inertia Core tem várias coisas. Tem um User Registration Form Name, tem um User Registration Success, que isto são os nomes dos componentes, os nomes que estão aqui nas páginas. E por isso, se amanhã estes nomes mudarem, só tenho que mudar aqui, sem problemas nenhuns. E então, o que é que eu faço? Eu renderizo com este nome, passo as props, que eu posso querer passar props no meu user registration. Posso querer passar props. Quem é que me garante que, que eu não queira passar props? Posso querer passar, então eu passo um object. Faz todo o sentido. E se amanhã eu tiver, em vez do INEFT, eu tiver uma API, eu só tenho que fazer uma coisa. Ok. Só tenho que passar o ok. E pronto. E é isto. No controller também faço uma coisa. Eu uso a minha camada de serviço. Eu aqui chamo o userService.register. Se tudo correr bem,
não deu erro. Se não correr bem, ele vai devolver um user registration null, vai voltar à página, só vai mostrar ele toast. E é isto que vai acontecer. Muito simples, pessoal. Isto é muito simples. E aqui no meu program, o que é que eu faço? Injeto as dependências. Porquê que eu injeto esta como singleton e não esta como scoped? Porque isto é a minha base de dados, digamos assim. E eu preciso, e esta base de dados tem que se manter. Se eu meter add scoped ou add transient, vai-me estar sempre a criar uma nova lista de users e eu nunca tenho acesso aos users nos outros serviços. E, e pronto. Isto para vos explicar o quê? Isto para vos explicar que é importante abstrairmos a nossa aplicação, porque se amanhã eu tiver que mudar a framework e eu só tenho que implementar uma interface e implementar a função. Imaginemos que eu amanhã, eu em vez do inércia, uso outra coisa qualquer. Eu tenho aqui o inertia core. Se eu amanhã, em vez de utilizar o inertia core, usar o inertia core, se surgir outra framework, eu só sei uma coisa, tenho que implementar esta interface e só tenho que mudar as funções, mais nada. E só tenho que mudar aqui no program o que é que eu vou implementar aqui. É por isso que é importante pensarmos para a frente quando estamos a desenvolver uma aplicação. E pronto, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem like, subscrevam-se e até ao próximo vídeo e fui.